Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques. Antes da gente começar, como sempre, clica no gostei para ajudar a gente a divulgar o vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Lembrando que na descrição a gente tem vários links com suplementos e você adquirindo aí esses produtos pelos nossos links é uma forma de você apoiar o nosso canal, tá? Também tem o link do curso do Maurício, Saúde e Força. É um link, vai lá direto para o Hotmart, você faz sua compra lá para você que quer levar o seu shape para o próximo nível, tá bom? E hoje a gente está aqui para mais um episódio do Maurício Responde, onde a gente coloca aqui algumas coisas aqui na TV e o Maurício reage aqui, dá a opinião dele. Então vamos começar, Maurício? Bora. Maurício, antes da gente colocar aqui o primeiro vídeo para a gente reagir, a gente vai falar mais uma vez aí sobre o vídeo lá que deu bastante repercussão sobre o fisiculturismo natural, que a gente agora vai responder mais uma vez ao Lucas Lopes, né? Que é um influenciador aí, ele tem um Instagram bem com bastante seguidores, né? E ele reagiu ao vídeo do Maurício falando sobre o fisiculturismo natural. O Maurício respondeu ele. E ele fez um novo vídeo, dando ali o ponto de vista dele novamente. E agora o Maurício vai novamente, então, explicar mais um pouco sobre o que ele pensa do fisiculturismo natural, né, Maurício? Maurício, então vou pedir para o Gustavo colocar aqui na tela para a gente o vídeo, o novo vídeo que o Lucas fez. E a gente dá uma olhada aí para todo mundo ver aí a resposta dele. Que alguém novo como eu pode corrigir as informações ditas por alguém mais velho? Olha a polêmica que eu me meti. Fiz um react discordando desse senhor chamado Maurício Marques, que depois eu fui descobrir que é um fisiculturista hormonizado renomado das antigas. E eu reagi a esse vídeo dele aí, em que ele dizia que para nós naturais evoluirmos ao máximo, precisaríamos maximizar a produção natural dos nossos hormônios, como testosterona e GH, através de uma série de ajustes no treino e dieta e uso de suplementos como maca peruana. Só que isso que ele disse tá errado. Dentro do fisiculturismo natural, a gente já sabe que isso não traz benefícios. Mas deu ruim pra mim nos comentários. O Maurício fez um react do meu react. A internet é uma coisa incrível, né? Em que ele reforçou os pontos dele, olha aí. Por que trabalhar com 300 se eu posso trabalhar com 500? Por que não estimular meu GH toda noite? Por que não estimular minha insulina? Isso ajuda de maneira pouca? Não. Tanto é que o que mais muda o corpo entre o atleta ergogenizado e natural? Os hormônios. Os dois treinam bem, os dois se alimentam bem. Agora, o que é o diferencial? É o hormônio. Se eu vou tomar hormônio em muita quantidade, o que eu quero, e se eu não posso fazer isso, por que não trabalhar com o meu natural diariamente? Qual é o problema de fazer isso? Qual é o erro de fazer isso? E a reação dos seguidores foi essa daqui. O moleque é atleta, lê alguns artigos e se baseia neles. Pouca experiência comparado ao Maurício. O menino começou agora, Maurício tá há décadas nesse ramo. Esse rapaz aí é Nutella, sabe de nada da vida ainda. E gente, isso é preocupante. A verdade não deixa de ser verdade baseado em quem tá dizendo ela. Mas já que eu falar não adianta, porque eu sou mais novo do que ele, eu vou deixar as grandes referências do fisiculturismo natural falarem por mim. Como o grande pesquisador Stuart Phillips, que passou grande parte da sua vida dedicado a estudar exatamente sobre esse tema. And we've tried very, very hard to show that those hormones have an anabolic effect. And we've never been able to see it. And we've manipulated all kinds of experimental conditions, and we just don't see an impact. This is where people say, but steroids work. I'm like, absolutely. And so this is the normal diurnal variation in testosterone. This is steroids. It's about 2 to 3 standard deviations away. The diurnal range is so ridiculously small, as opposed to, where steroids are, or where growth hormone administration is, that the comparison of like normal changes, it's not the same as talking about somebody who's taking exogenous supplemental hormones. They're completely different paradigms. So you can't invoke this as proof of that, if you like. There's a lot of people making a lot of noise about certain supplements that boost testosterone and do this, that. And I get DMs on Instagram. Which one should I take? I'm like, save your money. Just get to the gym and lift. O Eric Helms. This is their logic train. Anabolic steroids work great, and that's adding testosterone to your body. I wonder if I can get a little bit of that, but legally. And I'm like, they're on like 15 times your testosterone levels. You're talking about an herb that might potentially increase your endogenous stores by like 5%, and you think that'll translate to something. Like within the normal range, it just doesn't make any difference until we're talking about huge increases or huge decreases. O Lay Norton. Just because you change the levels of a hormone a little bit does not mean you're going to change the outcome. They really haven't shown that modest increases in the physiological range of testosterone increase actual lean mass and strength. O Eric Tresler. I think a lot of times people think in their mind, any increase in testosterone, it's like any press is good press. And it just doesn't seem to be the case when it comes to performance and body composition. The amount that we need to move that needle for testosterone levels to really tangibly impact hypertrophy and strength gains, you gotta change it a lot. A ton of exogenous testosterone, that's definitely gonna do something for you. But these little changes within the normal range, I'm just super skeptical that you're gonna get big return on your investment there. E eu poderia continuar citando nomes, mas vocês já entenderam, né? Eu apenas disse o que nós já sabemos dentro do esporte natural. E se você quer aprender o que nós atletas naturais realmente fazemos para maximizar os resultados, é só me seguir. Ou você volta daqui uns 10 anos, porque aí eu já vou estar perto dos 40 anos de idade. Aí talvez você queira ouvir o que eu tenho a dizer, né? Você Pode tirar, Gustavo.
Daí, Maurício, o que você tem a Não, dizer de maneira agora alguma. do Lucas Lopes? Na verdade, Lucas, né, parabéns pelo seu trabalho, de verdade, estou dando parabéns com uma pessoa entendida de fisiculturismo, especialmente ergogenizado, e há pouco tempo aí, talvez uns 8 anos, estudando mais o fisiculturismo natural, né, que é novidade, bastante novidade para o Brasil, né. Eu só tenho a te elogiar, te agradecer, né, até ter dado importância para o nosso vídeo. As respostas que você está dando, na verdade, foi pelos comentários, eu jamais coloquei aqui em pauta a idade, ou tempo de experiência, não foi isso que foi colocado. Eu coloquei simplesmente uma resposta à minha pergunta, a pergunta que me fizeram. Como você, treinador Maurício Marques, potencializaria os resultados de um treinamento natural? Foi essa pergunta que eu respondi, né? Como eu faria, como treinador, como professor, treinador profissional. Eu estudo fisiologia desde 89, quando eu me formei em educação física, FEPAM, Eugênio Koprovski, Dr. José Maria Santarém, na pós-graduação pela USP, no curso Biodelta, né, que é um especialista em pesquisa científica de musculação desde a década de 70. Né? Então essa é a minha base, fora livros e mais livros, fora a prática, né? Então pratiquei demais, eu fiz um corpo ali de 15 quilos, aos 15 anos, com 49 quilos, eu cheguei aos meus 28, 30 anos, aos 116 quilos de massa muscular. Na década de 90, né, em 94, eu ganhei todos os campeonatos do ano, numa só federação, um só palco. Eu ganhei o paulista, o brasileiro, o overall, ibero-sul-americano, 11 países, primeiro lugar. Lembrando que para entrar num paulista era naquele palco. E era só contra hormonizado, não tinha outro caminho, né? E eu fui lá e ganhei, então eu mostrei que o que eu aprendi, coloquei à prova, eu mostrei, né? Porém, os riscos foram muito grandes e que, para mim, quase morri várias vezes. Tenho dificuldade hoje para andar, todas as artérias da minha perna são entupidas, tive uma trombose recentemente aqui, fiz uma cirurgia, 20 pontos para limpar minhas artérias, né? Por quê? Por causa da minha condição, exposta ao alto nível de hormônios dos 15 até os 40 anos de idade, grandes malefícios, vi muitas mortes dentro do meu esporte e é por isso exatamente que eu optei por trabalhar hoje pelos naturais. Eu não abandonei os hormonizados, eu levo para eles treinamento, alimentação e digo para eles do risco, do perigo, procure orientação, vocês não estão brincando, isso não é brincadeira o que vocês estão fazendo, e eu apresento o esporte natural, onde o Lucas hoje, entre grandes caras, né, cito o Marcelo Bueno, grandes nomes aí, estão amparando esses atletas, que no esporte natural é novidade. Então vocês hoje são a nova escola. Vocês são a nova escola do fisiculturismo natural. Vocês entendem do treinamento natural. E eu falo que hoje tem muito coach de hormonizado. Tem mais coach do que atleta. É mais fácil ser um coach do que ser um atleta. No natural, não tem quase coaches que realmente sabem o que estão fazendo. Como, cito novamente o Lucas, o Marcelo Bueno, entre outros, né? Não tem. Tem coaches que vêm do hormonizado como eu, aplicam as mesmas técnicas e simplesmente transferem para o natural. Isso não é ser um especialista em atletas naturais como vocês são. Então hoje eu me coloco numa posição de aprender com a nova escola do fisiculturismo natural. Vocês hoje são nova escola, futuramente vocês vão ser old escola do fisiculturismo natural. Então que vocês sejam respeitados e tratados com todo respeito quando vocês forem um old school do esporte natural. Então que hoje as pessoas te ouçam sim, vão atrás de vocês sim, porém daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de experiência, vocês sejam ainda mais respeitados e ainda mais ouvidos. Tudo que eu falei, eu não coloquei em questão o tempo de experiência que eu tenho, os 40 anos e tudo mais, eu coloquei a minha experiência como coach, o que eu faria para maximizar os treinos, que é onde tudo começa, de um atleta que não pode usar ergogênio. Eu falei, poxa, uma estratégia é estimular os próprios hormônios. Em 17 anos atrás, eu fiz um curso no Biodelta e foi apresentado os estudos, há 17 anos atrás, apresentado que a elevação pequena de testosterona, 5%, 10%, 20%, não trouxe resultados expressivos em força e em volume muscular. Fizeram testes com DHEA, com androstenediona, com clomifeno, que é o mais potente, é um modulador hormonal, e todos esses aumentos de hormônios, inclusive tinha o tribulus terrestre, né? Eles disseram, olha, isso melhorou mais a parte de espermogênese, mais a parte de bem-estar,
condição para treinamento do que resultados em força e músculo. Esses estudos já foram apresentados há 17 anos atrás. Então, hoje, esses, acho que são todos americanos, né? O que eles estão falando, isso aí já há 17 anos já estava muito bem evidenciado, né? Não é novidade isso, né? Então, eu sabia disso. E eu não coloquei a testosterona como ênfase. Olha, aumenta sua testosterona que o resultado é bem. Eu falei, não, por que trabalhar com a sua testosterona em 300? Foi essa a minha questão. Se você pode trabalhar com ela com 600, 700. Essa foi a minha questão. Fazendo o quê? Alimentando meu testículo, dando colesterol para ele, dando com zinco, magnésio, vitamina E em dia. Eu dei a maca peruana como uma sugestão, mas pode ser legumes, verduras e frutas vão fazer o mesmo papel. Por que não fazer isso? Ah, mas não vai ter resultado expressivo. Mas isso é pró ou é contra a maximizar o treinamento? Se é bom, se é saudável, por que não fazer? Foi essa a minha questão. Lembrando que a insulina, sim, que eu cito muito, o carboidrato alto não aumenta só treinamento, ou, como chama? Hidratação muscular, né? Carboidrato, não. Ele trabalha junto com o IGF-1, Insulin Growth Factor, que é um aumento de síntese proteica muscular. A insulina faz crescer também o músculo, ela não faz só potencializar treinamento, por isso que eu falo da importância sempre do carboidrato dentro da dieta, especialmente do atleta natural. O atleta hormonizado tem outros recursos, o natural não tem. Então, por que não trabalhar com o IGF-1 aumentado, com o GH aumentado nas horas certas? Por que não fazer isto? Se não é doping, não faz mal para a saúde, por que não fazer? É uma estratégia minha, pessoal, do coach ou do treinador Maurício Marques, profissional, que eu passo para os meus atletas. Olha, se você puder fazer assim, eu acho que vai ajudar em alguma coisa. E se não ajudar, ok, faça como você está fazendo. Não tem nenhum problema. Então, em nenhum momento eu disse, olha, está errado o que vocês estão fazendo, eu tenho um jeito melhor aqui, que é esse, façam isso. Não, eu estou dando uma sugestão do treinador Maurício Marques, do que um atleta pode fazer para contribuir com o treinamento. Eu dei algumas dicas aqui no nosso vídeo, treinamento natural, e que eu sou inexperiente ainda, estou aprendendo e vou aprender muito ainda com o Lucas, com o Marcelo Bueno e outros, como treinar um atleta natural, estou aprendendo, até que ponto é bom, até que ponto não é bom, até onde entra carga ou não, isso eu estou aprendendo. Eu aplico hoje o que eu aprendi no hormonizado e passo para o meu natural, preciso aprender, e o trabalho da Old School sempre foi quem mais alavancou o fisiculturismo e chegou numa base que, cara, já entregamos o bolo pronto, entendeu? Um cerejo de tudo, é só continuar dali e aperfeiçoar alguma coisa. Porque a Old School sempre soube conversar e debater. FEPAM era debate, ciência e atleta, atleta para atleta. Poxa, o que você está fazendo aí? Cara, isso aí parece ser legal, vou tentar. Pô, não deu certo, vou tentar outra coisa. Hoje eu vejo muito na nova escola, isso eu estou falando em geral, não nesse assunto, tá errado, isso está errado, isso aí não está certo, isso aí está errado, isso aí está errado, tá bom. E você, o que você tem para apresentar de certo? E o que ele falou de errado, será que é errado? Será que se eu testar não pode dar certo para mim? É o que a gente fazia. Então você era um cientista que experimentava as coisas, dava certo para você, você passava para frente. E a pessoa não via, isso aí tá errado, não vou fazer, peraí, vou fazer, quem sabe dá certo. E isso fez o fisiculturismo crescer, evoluir e solidificar. Agora a nova escola tem tudo isso pronto, nos hormonizados. Tem pronto. A gente não tinha tanta informação com relação à saúde, os cuidados da saúde do hormonizado. Mas a gente tinha todas as informações necessárias para o crescimento do hormonizado. Os atletas chegaram no nível que hoje, 30 anos depois, estão tentando chegar. Porém, os atletas hoje têm mais recursos para cuidar mais da saúde, com informações que o atleta do passado não tinha. Então, o que evoluiu do hormonizado do passado para o presente? Como tomar, o que fazer para ficar grande? Não, eles fizeram isso muito bem. Como tomar mais cuidado com a saúde. Hematócrito, enzimas e tal, onde eu vou olhar, coração, o que eu preciso ver e tal. Hoje você tem isso, antigamente não tinha, por isso eu falo para os hormonizados, procure esses recursos, já que você entrou nesse campo, já entrou para a guerra, então vá bem armado para ela, se cuide ao máximo com ela. Se você pode evitar essa guerra e tem hoje o esporte natural, por que não vir para o esporte natural, que vai te dar competição, vai te dar título, te leva para uma Olímpia, te faz um atleta pró. Por quê? Ah, eu quero daquele nível, ok, mas saiba do risco, ok? Eu quero comprar uma Ferrari, saiba que é caro. Eu quero entrar para o BOP, saiba que é mais arriscado que uma PM. É só isso que eu pego no pé dos atletas hormonizados. Saiba que o que você está fazendo, o nível é bacana, é legal, mas tem um preço muito alto. Saiba se cuidar. E o atleta natural?
Hoje tem como você competir, treinar, competir. Vai depender da sua genética, vai depender da sua força de vontade, dos seus recursos, mas você pode entrar num palco de igual para igual e competir, ser um campeão paulista, brasileiro, ibero-sul-americano, com saúde, melhorando saúde. E a dica que eu dei para potencializar isso é saudável. Se me dissesse, olha, isso é perigoso para a saúde, então eu mudaria. Mas ninguém falou nada até agora, simplesmente falaram que a testosterona não dá esse resultado, eu já sabia disso, mas eu falei de GH, eu falei de insulina e eu falei de baixa de cortisol. E ainda falo da importância do sono. Por que não acrescentar isso? Deu certo, mantém, deu errado, parte porque estava fazendo. Então, mais uma vez eu digo que as respostas aí com relação a tempo, ou discurso nova escola, foi pelos comentários, não foi pela minha palavra, jamais falei isso. E recomendo, tanto para os meus alunos, tanto para mim, procurar esses especialistas em treinamento natural, porque eles sim estão pioneiros no treinamento natural. E também nos recursos, o que o atleta natural pode então fazer para ter o máximo resultado, já que ele não pode usar doping. O que eu dei foi só uma sugestão e é o que eu uso. Se serve, bacana para vocês. Se não serve, continue fazendo o que está fazendo. E assim que o esporte cresce. Com interação, ou de escola em nova escola. Só lembrando que no fisiculturismo natural vocês são a nova escola. E vocês estão crescendo esse esporte muito maravilhosamente. Porém, futuramente vocês vão ser uma velha escola disto. Vão ter outros jovens na frente, outra geração na frente, que espero que elas sejam sempre respeitosas, como vocês hoje procurem ser, porque vocês vão precisar desse respeito futuramente. Então, eu não falei nada aqui que agredisse ninguém, simplesmente dei uma sugestão. Os comentários aí de gerações foi com relação aos comentários, não ao que eu disse. Eu reverencio o trabalho do Lucas, reverencio o trabalho do Marcelo Bueno e de muitos outros atletas que se sujeitam a não entrar nos riscos, colocar a saúde realmente em dia, sabendo das limitações que tem isso e indo para cima. Para ter um físico legal, competir, que é difícil. Para o hormonizado é difícil, porque o outro do lado também está hormonizado. É uma briga de hormônio contra hormônio, de leão contra leão. Cara, eu não quero brigar leão contra leão, então vamos brigar lobo contra lobo. Vamos diminuir, vamos brigar. O que eu não concordo é atletas hormonizados entrando em campeonato natural. Isso eu sou totalmente contra, isso é antiético, isso não é esportivo. O cara, é faixa preta, vai lutar com faixa preta, deixa os brancos lutar. A ideia do fisiculturismo natural é dar uma oportunidade que a gente não tinha no passado. Antes, ou você tomava hormônio e ia competir, ou não tomava e ficava assistindo. Hoje você pode não tomar hormônio, procurar especialistas como este e um dia competir e ter o mesmo prazer, pegar o mesmo troféu, ter um patrocínio e tudo mais com a saúde 100% em dia. O atleta hormonizado, eu falo por mim e acredito que todos, quando você entra num novo ciclo, uma nova droga, rapaz, você toma e você fica, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai crescer ou se vai ter problema. Sempre tem essa dúvida, por mais que a pessoa não assuma. É uma droga nova, está injetando, não sabe de onde vem, o que vai acontecer. Aí quando você vê que não aconteceu nada, você ganha confiança naquela droga. Tomei essa droga, não aconteceu nada, então já dá para tentar mais uma nova. É o que eu fiz, eu acredito que a maioria faz, é mortal, é perigoso para a saúde, não precisa de experimento científico para dizer que anabolizante infarta, que anabolizante faz mal. Por quê? É simples. Pega uma bula de um hormônio anabolizante qualquer, pega os mais tradicionais, mais antigos, Decadurabolin, Durateston, e lê a bula. Então, aquilo em dose clínica tem aquele monte de efeito colateral. Aí minha pergunta é, se para ter músculos, como o próprio estudo mostrou, eu preciso um aumento muito alto de testosterona para ter resultado expressivo, o uso vai ter que ser muitas vezes maior do que a dose clínica. Quando a pessoa usa um Durateston numa dose clínica, ela está pondo no corpo um hormônio externo que está atrofiando dela para chegar num hormônio que muitos atletas naturais já têm produzido todo dia. Eu prefiro produzir do que ter que tomar. Ok. Quando o atleta quer ter resultado expressivo, ele tem que aumentar essa dose. 3 vezes mais, 10 vezes mais, sei lá quantas vezes mais. Aí a minha pergunta é, os riscos vão ser aumentados fazendo isso do que está na bula ou vão ser minimizados? Então, parabéns para as pessoas que escolheram o fisiculturismo natural. Procure os caras que sabem o que estão falando. Então a gente viu que o Lucas aí não só ouviu o vídeo, deu a opinião dele, como foi procurar informação concreta para dizer, olha, eu estou falando alguma coisa, não no que eu acho, mas eu estou mostrando evidência. Assim como eu também mostro evidência que o que ele falou é uma verdade, testosterona alta tem que ser muito alta para dar resultado, porém, tente, coloca na prática lá, tira o carboidrato um pouco antes do treino, enche de carboidrato depois do treino, coma bastante carbo durante o dia, tira o carboidrato um pouco durante a noite, tenha colesterol na alimentação, tenha zinco, vitamina E, magnésio em dia. Eu acredito que isso vai ajudar e não atrapalhar. Vale a pena testar.
Tá. E só para encerrar, né, Maurício? A gente é um podcast aqui, o Maurício tem o histórico dele hormonizado, né? Mas a gente bate muito na tecla do fisiculturismo natural, Perfeito. Né, Maurício? Resultado extremo com saúde extrema. Muito obrigado, Lucas, por todas as informações aí. Isso, e Lucas, você tá convidado, tá? Para sentar aqui e bater um papo com a gente. A gente fica aqui no interior de São Paulo, eu não sei a proximidade sua aqui da gente, né? Especificamente em Taubaté, São Paulo, e assim, outros atletas naturais de destaque também que queiram aqui contribuir com a gente, com informação valiosa aí sobre o fisiculturismo natural, estão convidados aqui para gravar com a gente aqui no ProShape. Celião, ao Lucas, por exemplo, né, o que eu posso dizer é o seguinte, a Audi Escola, como eu disse, ela foi enraizada em troca de informação. Seja uma pessoa iniciante, intermediária, avançada, seja um cara velhão, seja um cara novinho, tinha debates, cada um falava, mas você dizia, fala, mas mostra. Só Sim. falar, né? A gente Sim, fala, papagaio também fala, eu quero ver voar, eu quero fazer. Então, tudo que eu falo, eu mostro com evidência. O que se mostrava na ciência, mostrava. O que os atletas faziam, mostrava. E de atleta para atleta. Então, tinha atleta que gostava de carboidrato e outro não. Tinha atleta que gostava de fruta e outro não. E ambos mostravam o resultado. Então, eu que aprendi a falar, poxa, então dá para fazer com fruta, dá para fazer sem. Dá para fazer com carbo, dá para fazer sem. E eu aprendi o que funcionava e trazia aquilo para mim. Então, hoje, a gente está aqui aprendendo com um atleta natural. Trazer aqui para o nosso podcast seria uma maneira de conhecer a sua história particular, quem é o Lucas no esporte, Lucas Lopes, por que o esporte, por que natural, um nutricionista que sabe que treinamento e alimentação estão casados ali, e não precisa estudar tanto farmacologia quanto um hormonizado, então dá para evidenciar bastante treinamento, alimentação, que é o que você faz. Imagina para a gente quanto vai agregar ao nosso canal. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, mais uma vez. Como um comentário lá, a gente fez o react do react do react. Valeu aí pela react do nosso vídeo. Ô, Gustavo, vamos aí então pro primeiro vídeo? É o segundo, na verdade, né? O primeiro foi do Lucas aí. Esse aí, ô Maurício, é o De Salles, mais uma vez. Ele já tá figurinha carimbada aqui, a gente reagindo aos vídeos dele. Ele reagindo a um treino aí do Dorian Yates, do leg press. Há alguns dias eu postei esse vídeo do Dorian Yates realizando o leg press e muitos questionaram sobre a questão do travamento articular. Ele faz algumas repetições, dá uma hiperestendida no joelho, ou estende completamente o joelho, travando a articulação, o que realmente é algo que pode trazer grandes prejuízos aí em longo prazo ou até mesmo em curto prazo, porque a gente já viu alguns acidentes no qual a pessoa faz essa extensão completa e o joelho inverte, ele dobra para trás. Então realmente essa hiperextensão, esse travamento do joelho deve ser evitado, fazendo a extensão quase completa, mas sempre mantendo uma semiflexão do joelho e a tensão no quadríceps, justamente para evitar esse relaxamento da musculatura, que é como se fosse um rest pause, um intervalo, e também evitar lesões em longo prazo ou acidentes em curto prazo, tá? Então fica aí essa dica, galera que reclamou que eu não comentei isso, tô aqui trazendo para vocês, essa informação. Maurício, então, a velha discussão sobre o leg press ali, da execução e tal, o que você acha aí das palavras do De Salles? Ele falou tudo aí, Fica difícil comentar mais alguma coisa. O De Salles realmente mostra ser um cara entendido, muito experiente, tanto da prática quanto da teoria. E eu posso falar, é só reforçar o que ele falou, concordando plenamente com o que ele falou, que o Dorian Yates é o Dorian Yates, Então, cara, um cara mais ou menos no nível dele pode até tentar pegar alguma coisa ali, copiar e tal, Porém, nós, como treinadores, a gente tem que entender, se a gente quer resultado extremo, entender o que esses caras fazem, olha o resultado dos caras, e como trazer isso para o meu aluno de academia, que é um resultado máximo também para ele. O que é legal trazer, o que não é legal, Então, o empurrar demais o joelho ali, até para o Dorian Yates é perigoso, mesmo sendo quem ele é. Ele poderia, sim, num belo dia, empurrar demais ali e o joelho virar ao contrário. Se você fizer uma biomecânica ali, uma análise física ali nas forças, na transmissão de forças, rapaz, você imagina aquela tonelada vindo no efeito contrário no joelho, que não foi feito para fazer esse movimento contrário. Então, ele também se arriscou, porém, para ele não teve problema, ele chegou onde chegou. Então, o que eu vou copiar do Dorian Yates? Aquilo que deu certo e foi seguro. Tudo que deu certo para ele foi seguro, eu vou trazer para o meu aluno de academia. Então, para o meu aluno de academia, eu vou evitar isso, como muitas outras práticas dos bodybuilders de alto nível. Se eu posso trazer o que funcionou para ele, eu devo também não trazer o que é perigoso para mim.
Sim. Então, tá perfeitamente o que ele tá falando, exatamente isso. Tá, E eu já vi aí vídeos aí virando ao contrário, na academia eu fico horrorizado. né? Quando eles dão esse trampo ao contrário, e rapaz, eu falo, nossa, uma hora vira. Né? Perfeito. Então tá bom, aí é esse vídeo do De Salles. Próximo, Gustavo. Na verdade, viu, Celião, a gente nem deixa acontecer isso na academia, viu? Como professor, né? Como personal ou como professor de academia, ele não pode deixar isso numa academia. Se ele vê que o atleta tá fazendo isso, copiei do Dorian Yates, cara, aqui não, entendeu? Porque o risco ali de um dia virar é grande e acontece. Esse daí é um vídeo, Maurício, do Eduardo Haddad, que é um treinador aí, também conhecido aí na internet. Vamos ver ele falando do tríceps. Tríceps do cabo ali, né, Maurício? É sério isso? Consegue perceber que o braço continua alinhado com o tronco? Ei, presta bastante atenção nisso. As variações que nós temos que realmente contam no treinamento do seu tríceps é se o húmero está alinhado com o tronco, se ele está perpendicular ao seu tronco, como um testa, ou se ele está lá em cima, flexionado, que é o caso do francês. O resto é posição de pegada, mas isso é para um outro post. Pode tirar, Gustavo. Sem dúvida, perfeito. Ô Maurício, é o coice, né? Tríceps coice que ele tá fazendo ali, né? Isso, o que você acha da fala dele, Maurício? Tá perfeito, exatamente isso, né? Só que eu poderia acrescentar um pouco mais, não discordando do que ele está falando de maneira alguma, mas eu poderia acrescentar dois movimentos a mais aí, né? Um movimento onde o cotovelo se desloca, né? Que seria um tríceps supinado, uma paralela às tríceps, né? Uma outra variação que estimula diferente o tríceps, né? E um tríceps coice, um pouco mais erguido, no caso o cotovelo, ele vai ter um diferencial. Então, exatamente concordando com as palavras dele, né? Eu tenho um ângulo em cima, um ângulo no meio, um ângulo reto ao tronco. E eu tenho um cotovelo passando da minha linha de tronco. Isso comprime, vamos entender assim um pouquinho mais, o tríceps passa a ser diferente, é um movimento diferente. Então, eu colocaria 5 movimentos aí. Em cima, para frente, para baixo, movimentando o cotovelo e com o cotovelo estabilizado, parado para cima, ou bem para trás. Seria um tríceps coice empurrando o peso para cima, seja no halter, seja no cabo. Aí o que mudaria no cabo ali? Ele levantaria um pouco mais o cotovelo, baixaria mais a polia para ter o ângulo de carga até lá em cima, e eu acredito que seria um estímulo diferente aí, seria legal estar usando. Eu ainda uso 2 outras variações, gosto bastante delas, que é um tríceps, por exemplo, testa com halter de lado. Ele pega diferente disso aqui, faz e vê, né? Então eu faço lá, antes de estudar, pôr a maquininha, vai lá e faz, né? Pega o halter aqui, empurra nessa posição, e depois o mesmo halter você traz nessa posição. Você vai ver que ele trabalha partes ali, tensiona diferente, né? E a mesma coisa numa polia. Eu pego a polia aqui, eu faço com ela aqui, como ele mostrou exatamente, e então eu faço cruzado aqui, eu vejo que trabalha diferente. Então, se eu não estiver enganado, são outros estímulos. Então eu encontraria 3 pontos, cima, médio, baixo, movimentando, cotovelo para trás, e ainda acrescentaria mais 2, se eu não estiver errado, para dentro o cotovelo no teste e para dentro o cotovelo na paralela. Então, acho que sim, as variações são legais, são importantes, até porque eu não preciso me prender muito, não, tem que ser só esse. Não, eu posso mudar o movimento. Se ele está pegando, está trabalhando o músculo que eu quero, está confortável, e eu saio dali com pump e tudo mais no braço, por que não fazer? Essa é a minha sugestão. Sim, desde que seja, logicamente, seguro. Esse exemplo que você deu, Maurício, com o cotovelo levantado, né? O coice, eu faço, esse pega muito, né? Ele pega muito. É diferente, é outro estímulo, né? Você, então, estímulo, né? Você, na sua época lá do auge, você fazia ele bastante? Cotovelo, coice, para o alto, não era aqui na linha do corpo, né? Sim. Era inclinado, jogando, bem alto, eu faço assim também. Fazia. Testa com barra W, né? Não, e ele eu não consigo colocar muito peso. Eu boto um tijolinho ali nesse do coice, porque parece que não consegue aumentar muito. Então a gente percebe, Celião, que quando você muda às vezes uma posição, alguma coisa, você percebe um estímulo um pouco diferente. Eu percebo isso. Sim. Se a máquina, a eletromiografia, vai acusar isso ou não, é um outro problema. Mas se eu percebo alguma coisa diferente e aquilo está trabalhando o meu músculo e é seguro, eu digo, por que não fazer? Eu não faria se eu não sentisse nada o meu músculo ou se fosse lesivo. Aí realmente eu não faria. Sim. Tá.
Então esse é o vídeo aí, dando os créditos pro Eduardo Haddad. O próximo aí, Gustavo. Por mais que a gente fala que esse a aí, parcial Maurício, alongada... novamente aí o Jonato Prestes, né? Ele tá falando das parciais alongada e curta, né? Eu acho. Coloca aí, Gustavo. Pode ser melhor que a parcial encurtada. Eu não tô dizendo para você não usar a parcial encurtada, porque às vezes, pensa comigo, você tá fazendo o bendito supino que você falou, ou o bendito agachamento. Se você vai fazer, você já tá fadigado, e você vai fazer a parcial lá embaixo, você vai ficar com a barra lá embaixo. Ou seja, então às vezes para aumentar o time under tension, o tempo sob tensão daquela série, eu vou usar parciais com o músculo em encurtamento, ou uma isometria, ou coisas do tipo, só para prolongar a série. E não tem nada de errado nisso daí. Então, eu acredito que ninguém vai fazer um treino tudo em amplitude restrita. Por isso que não faz muito sentido, na minha humilde opinião, discutir se a amplitude completa é melhor que parcial, porque você teria que estar com algum problema muito sério para fazer todas as séries com amplitude restrita. Ninguém vai fazer isso. E se você está sempre fazendo tudo em máxima amplitude e nunca faz uma parcialzinha, talvez aquela parcialzinha seja o que vai te dar um plus. Por mais que a gente fala que a parcial... E aí, Maurício, as parciais aí, o que você acha? Não tem o que discordar, né? Tem, assim, talvez acrescentar só que é exatamente o que ele falou, né? A partir do momento que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu cheguei na minha exaustão, é bem legal, é uma estratégia, é uma técnica que pode ser usada muito bem, que é a repetição parcial. Eu continuo com repetições mais curtas, com menos exigência muscular para continuar as contrações, né? Só o que eu digo é que eu acredito que não teria muita diferença em ser longa ou curta. Se tiver, não é isso relevante, o importante é passar do ponto, porém com segurança. Eu fazer isso com supino, né? Acabei de fazer, não estou aguentando mais, ficar fazendo curto ali. Se eu passar, eu vou travar. Se eu ficar embaixo, eu posso travar, não sei que tem alguém junto comigo, né? Fazia isso no agachamento livre, né? Terminei de fazer. Sim. Se eu cheguei à exaustão, eu cheguei à exaustão. Se eu conseguir fazer mais um monte e não cair, é porque eu não cheguei à exaustão. Agora, se eu faço isso num agachamento fixo, com uma trava, ok. Eu faço até o limite, que eu aguentei. Aí eu faço a parcial, sabendo que se eu não aguentar, eu paro na máquina e saio. Então... tanto faria, na minha opinião, se um ou outro é melhor, eu digo que qualquer um dos dois daria efeito, desde que seja em primeiro lugar seguro. Tá. O músculo já está exaurido, ele está cansado, acabou. Se ele conseguiu fazer muito bem feito, com total, sem problema de segurança, é porque o músculo não chegou à exaustão. Eu faço isso depois da exaustão. Eu não faço, por exemplo, sério, eu vou explicar melhor. Eu tinha que fazer 10 vezes, é o meu limite, eu aguento 10, tá? Então eu aguento 10 e não aguento mais. Então eu não vou fazer 8, eu aguento 10. Eu vou fazer 8 e as últimas eu vou continuar curto. Não é essa a proposta. Eu vou fazer as minhas 10, porque eu não aguento mais. Pô, não aguento mais. E agora? Não solta a bala não, continua. Sim. Em cima ou embaixo, continue. Porém, com segurança, para se travar, você ter proteção. Na verdade, esse continue depois que você travar é muito... talvez seja muito mais fácil com o auxílio de alguém, né? Sem dúvida. Mas que a pessoa esteja sozinho, como ele está lá, né? Sim. Em um caso ou no outro, procurar primeiro a segurança. O que é seguro eu continuar? Eu já exauri. Eu vou continuar. O que eu posso fazer sabendo que eu estou perdendo o domínio ali e que seja seguro? Essa seria só meu acréscimo aí a tudo que ele falou, que está perfeito. E como você falou, existem exercícios que você pode fazer sozinho, essas parciais, e exercício você precisa de alguém, né? É melhor. Cadeira extensora lá, o Tomplete, né? Tá fazendo, não aguentou, solta, entendeu? Sim, Fazendo um puxador, fiz tudo, fiz curtinho, solta, né? Um supino, né? E outros agachamentos, eu já tenho que fazer imaginando que eu vou travar e que não vai dar para fazer mais. Aí quando não der mais, solta, né? Basicamente seria isso. E dando os créditos aí, um dos grandes nomes aí do fisiculturismo atual aí, o Jonato Prestes. O próximo, Gustavo. Hoje se entende que a atividade física, que é a contração muscular, ela produz saúde basicamente porque quando você contrai o músculo, você produz substâncias que vão agir no corpo todo e são estimulantes de muitas funções do organismo. Uma delas as miocinas têm efeito anti-inflamatório. Quando o indivíduo é sedentário, surgem substâncias no organismo que produzem um grau de inflamação basal. O sedentário é um sujeito meio inflamado. Ele tem inflamação basal nas artérias. Isso leva a doenças, principalmente a aterosclerose.
que é a base de muitas doenças cardiovasculares, né? A aterosclerose. Quando o sujeito tem atividade física, ele produz substâncias anti-inflamatórias. O músculo produz miocinas. As miocinas são anti-inflamatórias. Baixa o grau de inflamação. Então, a aterosclerose é muito menos provável nas pessoas ativas. E, consequentemente, as doenças cardiovasculares. Mas não é só isso, em todos os setores do organismo. Então, hoje, câncer está relacionado com inatividade física, Alzheimer, uma porção de outras situações, o próprio diabetes, né? Então, a hipertensão, doenças crônicas que levam à morte, assim, a longo prazo, né? Então, a atividade física é recomendada hoje, principalmente por isso. Agora, a atividade física, contração muscular, não importa qual tipo. Agora, qual atividade física é mais eficiente, pelo menos assim, em termos práticos, para produzir miocina? É o exercício com peso, é a musculação. E com a grande vantagem, você adapta mesmo para quem tem limitações articulares. Eu dei o exemplo de gente que não consegue caminhar, mas consegue fazer musculação, porque é adaptada para a situação dele. Então, a musculação se adapta para qualquer um e a pessoa tem os benefícios da contração muscular, ou seja, promove saúde. Hoje se entende... Pode tirar essa... Maurício, então, o pessoal aí na melhor idade agora, né, que se diz, às vezes vai no médico lá, o médico, né, indica exercício físico e a pessoa não está habituada ainda ao exercício, né? Como colocar, Maurício, talvez em doses, né, pequenas, esse exercício aos poucos, o ideal, como ele fala, a musculação, né? Sim. Que tem pessoas até que não né? Ele falou que não podem caminhar, né? Sim, e a musculação seria o mais indicado. O que você poderia falar para essas pessoas que precisam? Primeiro eu preciso reverenciar quem falou, né? Não tem como questionar, tem só que aprender mesmo e colocar em prática, né? O Dr. José Maria Santarém, ele, na década de 70, ele era nadador, se eu não me engano, na universidade dele e tal, e não deixava de fazer musculação, porque diziam que atrapalhava a natação, e ele falou, não é possível, tem que atrapalhar e tal, e ele foi, tentou sozinho, começou a fazer e mostrou melhor, ele falou, cara, então não é assim. E aí ele vai estudando a musculação, cria um instituto de pesquisas Biodelta, lá para a década de 70, para 80, imagina isso, até hoje estudando e apresentando, né? Ele sempre debateu grandes assuntos aí sobre... e o trabalho aeróbico é melhor do que anaeróbico, para isso ou para aquilo, para emagrecimento, para coração, e ele explica na teoria científica real. É isso aqui é comprovado. A partir disso aqui, o que você falar, não sei, pode estar certo ou não, mas isso aqui é uma certeza, né? E tem muitos estudos maravilhosos lá. Eu tentei completar esse curso do Biodelta, pela USP, pela Faculdade USP, com a chancela USP, 2 vezes. Então, uma vez eu comecei o curso e eu não tinha dinheiro para ir todo final de semana para lá, cada 15 dias, acabei completando 60% do curso, não fechei o curso, né? E agora, o ano passado, o retrasado, eu tentei novamente, e no meio dos cursos, a cada 15 dias, eu ia de carro dirigindo, comecei a ter crise de ansiedade, problemas pessoais e tal, e eu tive que trancar a matrícula, infelizmente, não consegui completar, né? Eu acredito que hoje o curso é somente online, se eu não me engano, mas eu sei que eu não consigo mais completar um curso que eu gostaria muito. A especialidade ali, treinamento no envelhecimento, na saúde e na doença. Então, o envelhecimento para eles não é 60, 70, 80 anos, é desde que nasce. Então, quando a gente nasce, já nasce em envelhecimento. Então, eles vão estudando a célula, como ela funciona já saindo da barriga e já envelhecendo, cada vez andando à frente, o que vai trazendo. Que a saúde traz, por exemplo, um idoso, uma pessoa de idade, mais de 40 anos, por exemplo, está envelhecendo, por exemplo, começar a perder visão, audição, é um envelhecimento saudável. Faz parte do envelhecimento natural, andar com os passos um pouquinho mais largos e tal. Já um envelhecimento doentio, vamos entender assim, são as doenças comuns no idoso, né? Enfim, eles separam muito bem isso. E o que eu fiz, por exemplo, e recomendo que façam, né? Os treinadores e tudo mais. Aprender ciência pura, Dr. José Maria Santarém, quer saber ciência da musculação, é essa pessoa, e talvez tenha muitos bons outros aí, mas eu não tenho dúvida em dizer que todos que eu já ouvi é o melhor. O que ele fala não tem como não tem por onde você questionar, né? E você pode acrescentar. E eu trago isso para atletas de competição. Cara, vamos usar isso aqui. Se serve para um idoso, cara, se isso é seguro para um idoso, quanto mais para você. E
Da mesma maneira que eu pego um atleta competidor e falo, cara, se isso aqui dá certo para ele e não faz mal, eu posso trazer isso para o meu aluno. Então, eu vou ter um aluno de academia, que eu vou trazer o que eu aprendo com o Santarém e o que eu aprendo com os grandes bodybuilders, né? E vou pegar o que serve daqui, o que serve daqui. Como é a segurança máxima, como é o resultado máximo, exatamente o que a gente está trazendo aqui. Sim. E unir as duas coisas. Então, Dr. José Maria Santarém é referência. Se eu não me engano, ele trouxe os primeiros dopings para a musculação, junto com o Eugênio Koprowski, que era o presidente da FEPAM. Ele tinha como braço direito o José Maria Santarém, o Gianola, que era o grande estudioso, e essa era a base que a gente tinha. A partir disso eram atletas convidados, né? Então, recomendo aí seguirem o Dr. José Maria Santarém. Tudo que ele fala não tem como contestar, simplesmente traz para o atleta competidor, para o aluno da academia, que vai dar certo. Tá aí, baseado no que ele falou, Maurício, qual a sua dica você daria para o pessoal aí um pouco, né, de mais idade, que necessita fazer uma atividade para melhorar a saúde? Célio, como que eu vou definir quem é sedentário e quem pratica atividade física, tá? Como é que você sabe se você é um praticante de atividade física ou se você é uma pessoa sedentária? Segundo eu aprendi, não sei se evoluiu, mudou alguma coisa, mas a partir de 3 vezes por semana, meia hora de atividade constante, seja ela intervalada, musculação, por exemplo, ou contínua, mais predominante a anaeróbica ou aeróbica atividade, a partir de meia hora, 3 vezes por semana, eu já não estou mais no grupo dos sedentários. Então eu vou falar assim, Alzheimer é comum nos sedentários ou nos praticantes de atividade física? Onde eu tenho mais isso? Como é que eu sei quem pratica atividade física? Quem faz pelo menos 3 vezes por semana, meia hora, está no praticante. Então, vamos nos colocar sempre no lado dos praticantes. Então, a primeira dica que eu dou para todas as pessoas, especialmente o idoso, é praticar no mínimo 3 vezes por semana, meia hora de atividade física, para estar no grupo dos não mais sedentários. Isso já é excelente. Agora, que atividade física praticar? Não tenho dúvida que, em primeiro lugar, atividade de força, musculação, e em segundo lugar, as atividades de coordenação, de movimentação e de tudo mais. Mas, em primeiro lugar, a força. Tem um caso muito interessante, Serão, que eu queria falar aqui, muito bacana. O que é comum nos idosos? Onde os idosos se ferem, se machucam ou acontecem mais problemas, né? Tem uma mãe idosa de 80 anos e a gente vê muito isso na prática. A minha sogra é a mesma coisa, tem 86 anos. Meu pai, falecido hoje, tombo, queda, né? Mas ele caiu e ficou fraco e quebrou, ele quebrou e caiu, ou ele caiu porque estava fraco, enfim, né? Então a gente sabe que a maior causa de quedas é falta de força. E em segundo lugar, de mobilidade, de praticidade de movimento. Então, eu indicaria para um idoso especialmente, força em primeiro lugar. Até isso é bom para os ossos, densidade óssea e tudo mais. Quando eu faço contração muscular, eu faço pressão nos ossos, naturalmente. Todos os benefícios mais, parte nervosa, parte muscular, parte não tanto de ganho de massa mais, mas de ganho de força. O idoso ele não precisa mais ter um bíceps, ter um peitoral, ele precisa ter força, qualidade de vida, andar com facilidade, subir escada com facilidade, entrar no carro e sair. Então, força. E essa atividade, então, é a base. E, em segundo lugar, na minha opinião, uma atividade de mobilidade. Ela praticar movimento, uma dança que seja, jogar bola, pegar bola, pegar um bastão, fazer uma panturrilha, movimentar, girar o bastão e tal. Ele vai ter habilidade e força, ok? E a parte aeróbica é importante? Não é tão importante, seria em terceiro lugar, na minha opinião, pelo que eu estudei. Então, seria legal o aeróbico, fazer uma caminhada, ok? Seria legal, vai acrescentar, mas ela seria crucial e importante? Não. O crucial e importante seria força e movimentação. Vou contar um caso muito interessante aqui, Serão. 3 pessoas com 74 anos de idade, tá? Meu pai, hoje falecido, sedentário, numa brincadeira, um irmão meu puxou a cadeira dele, era muito comum isso na época, hoje não se faz mais, né? Ainda bem. E ele caiu que nem uma madeira no chão, né? Uma tábua no chão, né? Graças a Deus não se machucou em nada, mas olha a reação dele, foi travar o corpo e cair, né? Eu vi um chinês, que era professor como é que fala? Kung Fu, mestre Kung Fu. Então ele não tinha força, ele não praticava força, ele tinha habilidades, né? E ele foi sentar, o filho dele puxou a mesma cadeira da mesma maneira. Você não sabe o que ele fez, eu vi ele fazendo. Ele foi cair, para cair, ele fechou o olho, fez uma curva no corpo, rolou, caiu em rolamento, saiu correndo e pegou o filho. Ele foi dar uns cacetes no filho lá. Então, olha a habilidade dele. Poderia cair, não. Ele reflexo, né? Ele rodou o corpo, ele encaixou e rodou.
E a gente viu o Arnold, né? Esse aí foi gravado. Ele estava totalmente relaxado. Aí a gente vê força bruta, força pura, né? E ele parado, os três com 74 anos de idade. E o Arnold parado e vem um rapazinho correndo lá de baixo, fez uma voadora, deu uma voadora nas costas dele. Né? Ele deu um passo para frente e olhou para o que aconteceu, entendeu? Então, mais ou menos, olha para derrubar o Arnold a dificuldade. Por quê? Por causa da força. Parecia um mosquito batendo na parede. Uma pessoa habilidosa, né? Tentou derrubar, totalmente distraído, cara. Ele rolou e saiu. E olha, por exemplo, meu pai que era sedentário, não praticava atividade física. Então, olha a reação a um estímulo, a um tombo, uma oportunidade de um tombo, de uma pessoa sedentária, de uma pessoa móvel e uma pessoa forte. Aí você coloca o Arnold forte e ainda com habilidade, dificilmente você vai conseguir derrubá-lo. Dificilmente vai cair até com 74, 84, 90 anos. Então, 3 vezes por semana, meia hora a partir disso. Para força, eles indicam no Instituto, para idosos, 2 vezes por semana somente de estímulo muscular, de força, não precisa mais do que isso. Aí a pessoa poderia, nos outros dias, fazer atividade de mobilidade, até uma atividade aeróbica, sem nenhum problema, não sendo a mais importante. Na minha opinião, a força em primeiro lugar, a mobilização, né? Em segundo lugar, e em terceiro lugar, o aeróbico. Tá. Então, agradecer aí, dar os créditos pro Dr. José Maria Santarém, né, Maurício? Monstro. E o Instagram ali, Maurício, é justamente do Instituto Biodelta, o Instagram e do treinamentoresistido.com.br. O bacana do Santarém, a marca dele é o seguinte, ele não fala eu acho ou não acho. Ele fala ou não é. Isso que você perguntou, é assim. Sim. Não é assim. Agora, eu não acho nada. Eu só passo o que a ciência comprova. Sim. Ô, Gustavo, próximo então. Sabe qual é o problema da briga? Esse daí é o Dom Ferreira aí, ele tá reagindo a um vídeo aí de um treinador com uma aluna aí parece que tem 16 anos. Vamos ver. Você é uma garota de 16 anos, se o seu treino for assim, pra você não é treino. Qual é, rapaziada? É possível. Que merda que é essa? Esse moleque é muito doido, velho. Esse moleque é muito doido. E o pior é que as meninas acham que estão fazendo super treino. Que tá fazendo... Meu Deus do céu, qual é a justificativa? Mano, que é isso? Que é isso? A cara tá absurda. Ô Maurício, a questão ali é que no começo o rapaz, o treinador, ele colocou ali, você tem 16 anos, se o seu treino não for assim, não é treino. Daí já não é também, né? Daí já não tá certo também. O que você acha aí desse treino aí? Não, acho que o comentário dele tá errado, com certeza, né? Sim. Então, todo mundo tem 16 anos entrando assim? Não. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho que ver quem está sendo treinado, né? Sim. O treino tá certo ou tá errado? Depende para quem, é o que a gente comentou aqui agora. Para o Dorian Yates, se tá certo, para ele tá. Sim. Para o aluno novo, não tá, logicamente. Então, quem é o atleta treinado? Então, a menina parece ser bem habilidosa ali, pelo físico dela, né? Talvez faça luta, faça muita coisa, até faça muito mais força do que isso, e para ela não tenha nenhum problema, ok? Mas seria o mais indicado? Na minha opinião, logicamente não. Tem muitos outros movimentos. Até porque trabalhar força em exercício muito isolado não tem muita repercussão. O que adianta eu deixar o meu quadríceps extremamente forte se os outros músculos também não tiverem? Na hora que eu subir uma escada, der um salto ou correr, não vai adiantar de nada aquele quadríceps, né? Então, se eu fosse trabalhar força, eu trabalharia em movimentos multiarticulares, eu acredito que seriam muito mais eficientes. Mas seria uma sugestão de treino, né? Mas fica difícil julgar o treino para essa atleta, porque eu não sei quem é essa atleta. Mas generalizar esse treino, aí sim eu concordo plenamente com o comentário, estaria totalmente errado. Tá. Você acha que pode trabalhar diversos tipos de treino num adolescente, por exemplo, 15, 16 anos? Um adolescente, em geral, eu pego adolescente, eu trabalho com adolescente de 12 anos para frente, né? Sim. Tem adolescente... 12 anos? 12 anos, bastante. Anos. Tem adolescente lá que tem 1,50 m, tem adolescente que tem 1,80 m. São adolescentes, né? Sim. E aí, o treino é igual? Não, é diferente, a estrutura é diferente. Tem adolescentes que tem uma estrutura forte, outra fraca. Um faz um monte de esporte, outro não faz nenhum. Então, não é por ser jovem, então a série é assim. Não. Mas, a grosso modo, o que eu costumo fazer é iniciar em equipamentos, onde não tem risco nenhum, para ir progredindo a força, ir trabalhando força, para quando ele estiver com a articulação pronta e a força pronta, então, passar para os pesos livres. Qual é a vantagem de um peso livre? A vantagem básica, não só no resultado do corpo, é também que o que adianta eu ser forte, tá? Então eu levanto uma máquina aqui com 50 quilos
E a hora que eu pego alguma coisa de 50 quilos, cara, eu não sei o que fazer com aquilo. Então, a força ela é muito mais concreta, muito mais real, se essa tem multidireções. Então, eu levanto um peso de 30 quilos, querendo cair para todo lado. Eu sou forte para qualquer habilidade que eu preciso levantar 30 quilos. Ah, eu sou forte porque na máquina eu puxo 120 no supino, ok, mas se eu precisar fazer um empurrão ou um golpe, alguém mudar esse golpe e tal, eu não tenho força nenhuma. Então ela é força boa para articulação, ok? Mas para prática, o peso livre é muito melhor. Mas eu já vou começar no peso livre, não aconselharia, porque ele é muito mais fácil de errar movimento e se machucar, por exemplo. A máquina é mais segura. Então a grosso modo, depende da pessoa, depende do jovem, de onde ele veio, o que ele faz. Faz um monte de luta, um monte de arte e tudo mais. Para que eu vou pôr ele na máquina, né? Então, em grosso modo, começaria com as máquinas, progrediria a carga. Lembrando que carga a gente não aumenta, o corpo fica forte, a gente ajusta. Carga é ajustada, não é aumentada. Eu ponho uma carga que é pesada para mim, eu fico forte, aquela carga passa a não ser pesada, eu ajusto ela e volto a fazer pesada. E não, vamos fazer uma progressão de carga, Celião, toda semana vamos subir 1 quilo. Isso é absurdamente errado. Hoje eu estou com uma força X, a semana que vem eu estou com uma força menos X, eu vou pôr uma carga mais X, é lógico que vai dar errado. Então a carga, ela é ajustada conforme eu vou ficando forte. Sim. Então, para o jovem, indicaria isso. Não, na minha opinião, eu jamais passaria um treino desse, a não ser que o que ele queira, para essa atleta melhorar o chute, ok? Eu não sei o que ele quer, mas não concordaria com a fala dele de se não treinar assim não dá certo. Não concordaria de maneira alguma. Depende de quem eu estou falando, existe alguma coisa a grosso modo e alguma coisa individual. Eu acho que o que ele passou ali, não façam isso, jovens, vai dar errado. Então, agradecer ao Dom Ferreira. Próximo, Gustavo. For arms, it was never Esse daí é o Tom Platz, né? Vamos ver a fala dele. Maurício, falando de treino about de high braço. workload. 35-pound, 40-pound dumbbell was all it took. And I'd watched Arnold all those years. I never saw him go over a 40-pound dumbbell. Some of the greatest arms I've ever seen. And I would come into the gym early in the morning when nobody's watching. I'm like a young pro now. I can't go in the gym and handle a 15-pound dumbbell. People are going to take pictures of this. So I'd go in the gym with a 15-pound dumbbell and teach myself how to do reps and the importance of supination and pronation. So I realized for arms, it wasn't about the weight, how much volume. It was about the intensity. I would do 10-minute sets, things like that. Things I was able to conjure up that worked for me. For arms, it was never... O que você acha aí? Ele falou do treino de braço até treinando leve, né, Maurício? O que você acha aí? Eu acho que um pequeno detalhe. Para os braços, nunca foi sobre carga alta. Aí já me mandaram um comentário, tá vendo? Não precisa treinar pesado. Cara, para os braços. Sim. Ele não falou de peito, ele não falou de costa, ele não falou de ombro, ele não falou de perna. O Pacholok, né? Falou a mesma coisa num vídeo. A gente comentou aqui o vídeo dele. E alguém mandou imediatamente, tá vendo, professor? Não precisa pôr carga alta toda hora. Tá? Eu falei, nunca falei que precisa pôr carga alta toda hora. Eu falei que precisa treinar pesado. O pesado é a sua força máxima. Sua força máxima com segurança, sem sair da técnica. Então, técnica perfeita para treinar pesado. Porém, esse pesado hoje é um treino, amanhã é outro. Amanhã o meu pesado é outra carga. Amanhã minha condição de treinar pesado é outra. Então, o treinador, ele vai ter que saber, Celião, hoje nós vamos lá no seu máximo. Hoje não, Celião. Hoje nós vamos fazer um treino mais baixo. Mas qual é melhor? Com a máxima carga ou com a menor carga? Com a máxima carga. Porém, isso já foi mostrado pelo Tom Platz, pelo Pacholok, que nos braços não é assim que acontece. Ele estimulando os braços, eles crescem praticamente igual às outras partes do corpo. É o que a gente está vendo ali e é o que a gente vê na prática. Eu fiz um comentário que o Renato Ventura, um super atleta do Brasil, que ficou muito tempo nos Estados Unidos, ele foi numa academia e estava o Mike Christian, um Mr. Olímpia, né? E o Mike Christian entrou e em 15 minutos já estava saindo, com o tríceps bombando, né? Falei, pô, mas acabou o treino. Falei, cara, treinei meu braço, deu pump e fazer mais o quê? 15 minutos, um treino de tríceps de um Mr. Olímpia. Tenho certeza que no ombro, nas costas, na perna, ele não fazia a mesma coisa. Porém, eu te lembro, eu falei já aqui, que eu mantive o meu físico em forma durante um ano, onde eu ganhei todas as competições daquele ano, com treinos de meia hora. Então, eu consegui fazer. Mas eu não cresci fazendo isso. Lá atrás, eu usei muita carga, treinei pelo menos 1 hora, em torno de 1 hora, pesado, para ganhar aquele volume. O braço, eu sempre gostei de treinar pesado, porque eu gostei de treinar pesado. Eu cheguei a fazer rosca direta com 30 quilos de cada lado, e uma vez 35 para puxar 1 ou 2 movimentos, roubando, para saber minha força máxima. E eu cheguei aos 52 centímetros de braço com gordura e 48 centímetros de braço em competição. Era uma boa medida de braço e eu fiz pesado. Porém, eu aprendo hoje
que no braço não precisaria ser feito assim. Mas no resto do corpo é diferente, por isso que ele fala braços. Tá. Então, esse treino é da conta é de Iron Gym. Próximo, Gustavo. Maurício, daí é o Eugênio Koprovski, né? Ele fez aí acho que um seminário, digamos assim, né? Daí ele tava falando sobre o pullover, né? E ele mostrou algumas variações, e esse é um trecho das explicações dele, é apenas um trecho, né? Vamos dar uma olhada. Com a pegada supinada e o outro com a pegada pronada, tá? É o mesmo movimento, o mesmo trabalho muscular, e porque de uma forma ou de outra vai dar alguma diferença? Não, só o conforto da pegada, tá? Agora, nós temos esse mesmo movimento chamado pullover. Ele falou que a diferença ali, Maurício, da pegada supinada e pronada, né? Perfeito. É o conforto apenas, né? Perfeito. E assim, Maurício, essa variação assim como que era na sua época, o pullover, se você fazia muito com barra ou com halter, como é que era? Era mais ou menos veja assim? bem, primeiro vamos comentar sobre quem está falando, tá? Eugênio Koprovski é considerado pela Old School, que tinha o hábito de aprender muito, antes de criticar, ele primeiro aprendia. Depois ele falava, mas isso aí não é legal para mim, não vou fazer do outro jeito. Eles aprendiam o tempo todo e trocavam informação, né? Sim. E o Eugênio Koprovski já era comprovado, como ainda é, a não ser para muitos que não acompanham direito a história da musculação, o pai do fisiculturismo. Eugênio Koprovski é considerado pela Old School o pai do fisiculturismo. Ele não conseguiu esse título à toa. Ele mostrou isso. Ele criou a primeira federação, a FEPAM, uma federação paulista de musculação, onde vinha atletas do Brasil inteiro, não só atletas como muito estudiosos e cientistas. Ele montou uma equipe estruturada, ele, José Maria Santarém, que a gente citou aqui agora, Gianola, que era o estudante do fisiculturismo, de toda essa engrenagem, e ele convidava atletas para debates, e havia muitas discussões, né? Até onde eu aprendi, agora o meu aprendizado sobre pullover é que ele veio lá da pré-história mesmo. A gente via Arnold fazendo hiper alongado, né? Tinha um banco até especial para fazer pullover, que era em meia-lua. Se fazia muito, primeiro pullover reto, com o cotovelo reto. Eu acredito que isso não era muito confortável e passou então para a barra e para o halter. Exatamente o que o Eugênio falou. O mesmo efeito, o mesmo trabalho, muda aí a questão do conforto. Isso é o que eu aprendi, isso que a gente vê, né? Eu também aprendi na prática que o pullover trabalha peitoral, trabalha costas, trabalha tríceps, mas ele trabalha também bastante o músculo intercostal, é o músculo entre as costelas. Toda vez que meu peso alonga, vai lá atrás, e minha costela abre e faz a força para fechar, eu trabalho intercostal. Intercostal é um músculo, se a minha costela está aqui, o intercostal está no meio, se eu aumentar esse intercostal, a minha costela passa a descansar em maior amplitude, em maior expansão. Então eu tenho o intercostal forte, o meu tórax descansa aqui, ó. Sim. Se ele é fraco, ele descansa dessa maneira. Então eu acredito que ele evidencia bastante o tórax. Hoje a miografia mostra outros músculos aí, mas além desses músculos, talvez a miografia não chegou ali, eu não entendo, mas eu saio do pullover com o meu tórax expandido. Qual a explicação? Intercostais bem trabalhados. Eu vejo que o abandono desse exercício em muitos atletas da nova escola, muitos pecam no tórax. Você fala, cara, o tórax podia estar mais expandido. Talvez, na minha opinião, seria a falta do pullover. Sim. E assim, só para terminar o pullover, você prefere ele ou você indicaria ele no treino de costas ou de peito? Olha, nos dois tem o mesmo efeito, pode ser usado da mesma maneira, mas eu indicaria no de costas. Tá. Você pode fazer ele com as costas no banco, como ele está fazendo, como sentado no chão, fazendo um arco maior do tronco. Sim. Aumentaria a amplitude ou a elasticidade do movimento. Pode melhorar mais ou menos? Não importa. Importa que faça o que for mais confortável para você. E, na minha opinião, em costas ele encaixa melhor, mas não teria nenhum problema em encaixar em treino de peito. Tá. Então, aí, obrigado. Aí o conteúdo do Eugênio Koprovski, a conta aí do Instagram é o Gilson Show e tem mais uns ali que tá marcado. Próximo, Gustavo. Isso. Agora é o Valdemar Guimarães. Ô Maurício, ele tá reagindo aí a um vídeo... Há uma opinião, né, que o Eduardo Haddad aí, que é o
um outro treinador, ele deu sobre o treino do Tom Platz. Vamos dar uma olhada. Olha isso, o ilustre professor Haddad, ele fez uma publicação do tipo, é assim que não se treina? Será que ele quis dizer isto? Muito bem, ele não me segue, mas eu o sigo, tanto é que eu vi a publicação. Ele, do tipo, mostra imagens do atleta em questão treinando de uma forma que provavelmente hoje ele não treinaria mais, mas da forma como que ele treinou, deu-lhe um ótimo resultado. E pelo que sei, eu o conheço pessoalmente, eu e Fernando Marques estivemos com ele, e vários brasileiros chegaram a treinar sob a batuta dele aqui no Brasil, que saibamos, ele não teve nenhuma lesão mais grave, está muito bem e saudável. Ou seja, um dos atletas da Golden Era, que competiu entre a década de 70 e a década de 80, muito profícuo e mantém-se muito bem saudável até os dias de hoje. Pode ser que não seja um exemplo de treinamento para os nossos dias, mas ele teve grandes resultados, chegando em 3º lugar no Olímpia e teve um feito sensacional. Certa vez, ele competiu com o Frederick Hatfield, tá? O Dr. Scott, uma das pessoas nas quais eu me baseio. Frederick ou Fred Hatfield, pela primeira vez na década de 70, eu vi ele falar sobre aceleração compensatória. Eu peguei na palavra e fui estudar o que era a aceleração compensatória. E um dos motivos principais pelo qual eu compus o meu método de treinamento. Ele fez uma competição, o Tom Platz e o Frederick Hatfield, agachando repetições múltiplas com o peso de 238 quilogramas. O Hatfield fez 11 repetições, conseguiu fazer 8 repetições antes da falha completa, com 238 quilos, e o Tom Platz fez 23 repetições com os mesmos 238 quilos. Ele é tido como uma das pernas mais gigantescas da história do bodybuilding. Um salve para o nosso grande atleta e referência, Tom Platz. Poucos chegarão aos pés dele, mesmo treinando da forma mais bonitinha possível. Seus animais. Pode tirar, Gustavo. E aí, Maurício, o que você acha? Bom, antes de falar do Valdemar, que não se tem muito para falar, simplesmente baixar a cabeça e concordar com tudo que ele fala, 100%. Queria falar um pouquinho do Tom Platz. Se eu não me engano, ele entrou pro Guinness Book fazendo cadeira extensora, na anilha mesmo, né? Com 100 quilos 100 vezes. Cara, entrou no Guinness Book. Caramba. Então, cara, na perna não tem... Não só em volume, em formação de perna, como em treinamento de perna. Eu acho que ele é o número 1, né? E eu vi também, numa revista Muscle Fitness antiga, um atleta que eu não vou me lembrar agora o nome, ele ganhou um Olímpia, e o Tom Platz estava já sem competir há muitos anos, já aposentado, vamos falar assim, né? Assistindo o campeonato. Aí esse atleta, chamaram o Tom Platz para entregar o troféu. Então ele entregou o troféu para o Mr. Olímpia da época, né, o primeiro, não vou lembrar o nome mesmo, e pediram então para o Tom Platz mostrar as pernas, né? Ele abaixou a calça, mostrou a perna era maior do que o atleta Olímpia que estava ganhando o campeonato. Então não tem como falar. A gente viu um vídeo dele aí já de idade, agachando muito bem, né? Sim, a gente viu. Com relação ao Valdemar Guimarães, o que ele fala é você tem que abaixar a cabeça, aprender, e não tem como colocar questionamento, não dá para colocar questionamento, né? Acredito aí, ele vai ter agora presente 18 de outubro em São Paulo, no campeonato Olímpia, né? Olímpia, desculpe, é amador. E o Valdemar vai estar lá palestrando, já comprei o ingresso. Legal. Tudo que eu pude acompanhar dos eventos dele aqui, ele trouxe na época Dorian Yates, Tommy, não vou lembrar agora o nome também, faz muito tempo. Eu tenho até uma foto, você coloca do lado do Tommy. O Valdemar Guimarães me chamou para mostrar o dorsal para esse atleta. Logo depois veio... Puxa, minha cabeça está ruim hoje, mas... Jesus... não vou lembrar o nome. Miguel de Jesus também estava na plateia. O Valdemar chamou ele para também se apresentar para esse atleta.
E o Valdemar gostou muito do corpo, do físico desse atleta, e se eu não me engano, levou ele para os Estados Unidos, deu toda a condição para ele crescer lá. Ele teve depois um problema de visão, se eu não me engano, descolamento de retina, teve que voltar para o Brasil, e eu não sei como é que ficou essa história, mas o Valdemar Guimarães sempre fez esse link, né? De atletas lá de fora, os atletas aqui, sempre atletas de alto nível. Escreveu inúmeros filmes, livros de treinamento, não só para hipertrofia, como também para treinamento de lutadores e tudo mais, né? É o cara que entende tudo. A gente fala de estética e de performance na teoria e na prática, né? Então o que ele falou aí está falado, não tem mais o que acrescentar. O Tom Platz fez o melhor treino para ele, que não foi o melhor treino para o Dorian Yates. O do Dorian Yates foi outro treinamento, do Coleman outro treinamento, ele fez o melhor para ele. Agora sim, não tentem copiar vocês que estão numa simples academia querendo buscar um shape bacana. Aqui o Tom Platz ensina, o Dorian Yates ensina, é que a partir do momento que eu fiz um movimento que trabalha a minha musculatura com carga, não está leve ali o que ele está fazendo, com carga e estresse muscular de máxima contração possível, falha desses atletas, né? Num movimento confortável para ele, é o melhor movimento. É o melhor movimento dele. Eu posso trazer isso para um aluno da minha academia. Eu posso pegar no meu aluno da academia, qual é a amplitude melhor para ele, qual é a carga máxima dele, qual é a exaustão máxima que eu posso levar ele, e poder dizer para ele, olha, com segurança, esse é o melhor treino seu. Sim. E esse é o melhor treino do Tom Platz. Sim. É o que falam muito ali, que o Valdemar fala no final, é que tem que treinar bonitinho, né, Maurício? Mas não é sempre, né? Vamos trazer isso para a academia. Ok, na academia sim. Mas a partir do momento que a pessoa ganhou consciência corporal, ela sabe trabalhar o músculo dela, ela sabe o que é confortável, por que ela vai se basear numa regra de que não pode passar o cotovelo, não pode balançar, se ele entendeu o movimento, sim, ele consegue controlar esse movimento, ele não está fazendo um movimento disforme, sem saber por onde ele está empurrando o peso, ele está buscando o ombro, ele está buscando o peitoral, ele está buscando o quadríceps, sim, numa amplitude confortável para ele, máxima, com máxima carga, máxima exaustão, que para ele é o melhor, e trago de novo para a academia. Na academia, técnica perfeita para poder trabalhar pesado, com exaustão máxima, de um aluno iniciante ou intermediário. A partir do momento que ele se torna avançado, essas regras já não passam a ser as mesmas. Se não, você pratica luta. Um faixa branca treina igual um faixa preta? Eu acredito que não. Um atleta iniciante intermediário treina igual um atleta avançado. Um atleta com 130 quilos de músculo, 120 quilos de músculo, treina igual um atleta com 80, 90 quilos de músculo, 60 quilos de músculo? A resposta é clara. Então a gente está falando do treino do Tom Platz. Está errado? De maneira alguma. então posso copiar? Não. Copia a metodologia que ele usou, que foi carga máxima, amplitude máxima, exaurir ao máximo o seu músculo, com movimentos que para ele trabalha ao máximo aquele músculo que ele quer como alvo. Traga isso para você iniciante, adaptando tudo isso para você, usando o método dele no seu corpo, na sua realidade. Então, tudo é válido. Eu preciso saber agora de tudo que o Tom Platz faz e de tudo que a educação física fala sobre o movimento, o que é ideal para o cérebro. Sim. O que é ideal para o cérebro? É o movimento perfeito? É a carga máxima? É o roubar o peso e chegar no limite? Vai depender do nível que o cérebro está e quem é a pessoa que vai ser treinada. Tá. Então dá os créditos aí mais uma vez pro Valdemar Guimarães. Gustavo, próximo. Grande ídolo. Entendam. É o último. Maurício, esse daí é o que no vídeo anterior, né, novamente, o Valdemar estava falando aí do Haddad, né, que ele agora tá dando uma opinião bem interessante aí. Vamos dar uma olhada do react do Dom Ferreira mais uma vez. Quando um fisiculturista experiente fala assim, eu faço sempre os mesmos exercícios... Preste atenção, isso aqui é uma bela aula, hein? Não conheci esse professor aqui não, mas que aula de musculação que ele dá aqui. Preste muita atenção. Ele não está dizendo eu faço sempre o mesmo treino, porque se hoje ele terminou o supino dele inclinado com 120 quilos e fez lá 8 boas repetições com 120 quilos e na sexta-feira que vem ele faz novamente o supino inclinado dele, 8 repetições com 120 quilos, você gravou a velocidade? Fez? Você observou como é que foi a estrutura do aquecimento de sexta passada e de agora? Porque ele fez o mesmo exercício, ele não fez o mesmo treino. Mesmo estando escrito 4 de 8, ele provavelmente não repetiu exatamente o mesmo. Descansou um pouco mais, um pouco menos, colocou um pouco mais de peso, um pouco menos, mais ou menos amplitude, fez um pack deck flies antes de ir pro supino,
supino, cansou no crucifixo, deixou o crucifixo por último. São os mesmos exercícios, não são os mesmos treinos. Falei de bodybuilder, agora eu vou conduzir vocês para um outro raciocínio mais pop. Frequentadores de academia. Então, o professor sério, ele coloca exercícios variados de maneira planejada. Ele tira o supino de uma série e coloca um supino com dumbbell. Tira o supino com dumbbell e coloca um supino na máquina. Tira o supino na máquina e coloca um articulado de supino. Ele tá fazendo troquinhas. Tô trocando 6 por meia dúzia para esse aluno iniciante. Ele consegue a adesão do aluno e também consegue uma evolução no físico dessa pessoa. Agora você começou a entender por que um bodybuilder muda os exercícios para estimular porções diferentes do músculo e por que um professor sério, falar de novo, o professor sério muda os exercícios colocando o mesmo exercício em pegada diferente. Entendeu, rapaziada? Porque não precisa ficar inventando exercício, não precisa ficar inventando movimento, não precisa de movimento novo. É só fazer o básico bem planejado. Trocar 6 por meia dúzia, não tem problema nenhum. Trocar 6 por 6. E aí, Maurício, o que você acha dessas variações aí, igual ele falou no vídeo, né? É perfeito, o Celião, concordo com tudo que eles falam e que concorda com tudo que a gente fala aqui, né? Sim. Eu falo que o importante é saber quem vai ser treinado, né? Eu, por exemplo, vamos falar exatamente como eu trabalho, tá? Eu sou atleta competidor, hoje não mais competindo, eu sou professor, sou treinador há 38 anos, né, que eu pratico isso. O que garante a minha adesão dos alunos, seja de personal, seja à distância e montar treinamento, são os resultados. O que faz eles se prenderem ao meu trabalho não foi se o treino foi gostoso, não foi gostoso, se foi legal, se não foi legal, se trabalhou bacana, se não trabalhou bacana, se eu saí cansado, suado ou não, não. Não é isso que segura ele. Pô, agora tem um movimento diferente que eu vou fazer. Não é isso que segura os meus alunos, né? O que segura os meus alunos são os resultados que eles têm. E para que eles tenham resultados, eu tenho que garantir que eles treinem sempre com a intensidade máxima possível para ele, com segurança máxima, para que ele faça isso sempre, e isso vai garantir o meu resultado. Então pode ser que eu mantenha uma série igual por aquele atleta a vida inteira, pode ser que eu aplique uma confusão muscular, que é uma estratégia, é um princípio Wader, é um dos princípios Wader. Físicos majestosos foram feitos com essa técnica, cada treino é um treino. Hoje eu fiz um treino, amanhã é outro treino. Trabalho peitoral, trabalho as partes que eu quero, na intensidade que eu quero, porém é outro treino, é uma estratégia que funciona. Então, para alguns eu aplico essa estratégia de mudar de treino, para outros eu tenho até que criar movimentos. Ah, mas está inventando. Por causa da lesão, por causa da limitação, ou por causa do físico daquele atleta, eu preciso fazer um movimento um pouco mais inclinado, às vezes eu crio algumas coisas diferentes lá, porque é bonito, porque é legal, não, porque é a única maneira que eu encontrei de trabalhar o posterior dele, por exemplo, daquele indivíduo. Então, a função do treinador é conhecer todas as variáveis, desde os treinamentos, do alto nível até a educação física pura, ciência pura. Então eu alinho as duas coisas e aí eu vou definir, sério, o seu treino é assim. Sério, você não precisa mudar sério. Sério, a gente tem que mudar sua série toda semana. Vai ser um cara que perde o foco com muita facilidade, então para te manter focado, eu preciso que você continue tendo exaustão muscular, destruição muscular, para que ao longo do tempo, com segurança, eu te mostre resultado. E até, Celião, aprimorando, eu acompanho meus atletas todos, sem ser nutricionista, em que eles precisam se alimentar bem, que eles precisam dormir bem, que eles precisam cuidar dos seus hormônios, estar em dia, para garantir que aquele treino traga resultado, e pelo resultado a gente vai ajustando as cargas, subindo e não subindo carga como estratégia de treinamento. Então, concordo plenamente com o que eles falam, eu aplico isso na prática, porém, em alguns eu não mudo nunca, outros eu mudo todo dia, e outros eu faço um treino a cada treino. Então, eu procuro pegar todas essas experiências, todas essas informações, e trazer para o aluno. Esse é o meu trabalho, personal trainer, personalizar. Quando é à distância, eu não tenho essa capacidade de ficar mandando treino, novo treino, todo treino. Então eu marco lá, cada 2 meses a gente vê como é que estão os treinos e vê se muda alguma coisa. Essa é a minha metodologia de treinamento, onde eu não procuro segurar o meu aluno pelo que eu aplico, mas pelo resultado. E se for preciso fazer um certo malabarismo ali, para garantir que ele continue treinando, o importante é que ele continue treinando para chegar no resultado. Tá, Maurício, só dentro disso, a gente dando um exemplo, se também é eficaz, só tirando uma dúvida, por exemplo, vamos supor num treino de peito, eu tenho a minha ordem ali que, vamos supor 3 exercícios, dá um exemplo, do supino reto, inclinado e o crossover, né? Certo.
E daí na próxima semana eu começo pelo crossover, em vez de começar pelo reto. Daí eu vou depois no inclinado e por último o supino reto. Eu vou ter alteração ali da forma, eu vou chegar mais desgastado, né, no supino reto, né? Você vai ter estímulos diferentes que vão gerar destruição muscular da mesma forma e vai ter resultado da mesma forma. Sim. Agora, se você me perguntar, tá, mas o que é o melhor? Eu colocar os exercícios básicos primeiro, que eu preciso de mais força, e os isolados no final, onde eu já não tenho mais força, ou inverter isto, o que você diria que é o melhor? Eu diria que o melhor é colocar primeiro os exercícios que me despendem mais energia, mais glicogênio até, no começo, e conforme isso vai acabando, eu vou passando para os exercícios mais leves, de mais repetições, mais isolados e tudo mais. Seria a melhor estratégia. Mas seria a única estratégia? Não, nenhum problema mudar. E eu acredito que o mudar faz bem para a cabeça do atleta. Pô, sair um pouco daquela rotina e não vai deixar de destruir e ter resultado. Sim. Mas se você me perguntar, mas qual é o melhor? Eu diria, o melhor é primeiro os básicos, pesados, e depois os leves, mais isolados, com menos repetições, com menos carga. E aí eu aproveito para puxar nas repetições, já que eu não tenho tanta energia de explosão. Faço menos repetições com mais carga no começo, que eu estou cheio de explosão, vai acabando minha explosão muscular, eu vou fazendo movimentos mais longos, mais repetições, com menos carga e mais isolado. Seria a minha sugestão de qual seria o melhor, mas seria o único, não seria necessariamente o único. Então, repetindo, a gente vai mudar sempre, ou mais ou menos, dependendo do atleta, da condição do atleta. A gente tem a periodização de treinamento e na periodização eu posso ficar por um tempo fazendo um tipo de exercício. E depois, dependendo da periodização, agora é força, eu vou para outro tipo. Então, não vejo problema nenhum em estar mudando sempre, desde que seja, como foi falado aí, com consciência. O porquê que eu estou mudando? Tem um porquê. Não para ficar tentando segurar o aluno, não seria isso. Repetindo, eu posso fazer para manter o aluno, às vezes, motivado. Pô, tá enjoado de fazer supino todo dia, cara, vamos fazer uma máquina hoje e tal, para manter motivado. E desde que ele treine, sempre, com frequência e sem problema de lesão, ele vai ter resultado no final. E o que importou para mim é o resultado final. Tá. Então aí, obrigado mais uma vez aí, o conteúdo dando os créditos pro Dom Ferreira. Ô Maurício, tem uma pergunta aqui que tá no Instagram, vamos tentar responder aqui pro Christian Birk. Ele falou, Maurício, sou fã do seu conteúdo, sou natural avançado e estou com um problema estranho. Estou conseguindo evoluir carga de todos os meus músculos, exceto os meus ombros, que também vinham evoluindo, mas de repente pararam. Exemplo, estava quase elevando a minha carga para 20 quilos de elevação lateral na polia, mas agora mal passo os 15 quilos. Pode ser um overtraining exclusivo de um músculo, já que o peito e o tríceps estão evoluindo normalmente? Observação, não sinto dor alguma nos ombros. Maurício, qual que é o motivo da baixa da carga dele nos ombros? Tem alguma explicação disso? E ele está evoluindo, né? Ele falou do peito e tríceps estão evoluindo. Sim, eu acredito que precisaria, não sei, precisaria avaliar no geral, né? Tem muitos fatores aí, né? Não é overtraining, com certeza, tá? Overtraining é geral, é o estado do organismo, né? O organismo entra em overtraining, não é um músculo que entra em overtraining, né? Sim. Então não é overtraining. Eu acredito também baixar carga, alguma coisa está errada. Talvez a estratégia de treino, talvez ele coloque o peito na frente e toda vez que o ombro melhore, ele treinou, destruiu, houve recuperação, boa recuperação, o ombro aumentou a força, ele coloca essa força do ombro no peito, o peitoral vai ajudar o supino sobe, e quando chega na hora do peito ele está cansado. Então ele teria que, para avaliar isso, colocar o treino de peito toda segunda-feira como primeiro, então o corpo está totalmente descansado, primeiro treino é ombro, tá? Aí ele avalia as cargas dele. Treinou tudo na semana, primeiro lugar é o ombro, aí ele vai saber se realmente está subindo ou caindo. Eu acredito que esteja subindo como todos os outros. Então, na hora de treinar o ombro junto com o peitoral, imagino, não conheço a estrutura de treino dele, que a força está indo toda para o peitoral para ajudar, repetindo, e quando chega na hora do ombro, ele já está exaurido, ele nunca consegue. Ele tem fibra, ele tem potência, imagina um motor 2.0 sem combustível, ele já gastou o combustível no primeiro. Sim. O motor aumentou para 3.0, legal, mas o combustível está sendo usado no primeiro. Então, para ele avaliar a evolução do ombro, ele precisaria treinar por um tempo o ombro toda segunda-feira e aí sim ele mediria isso. Aí se ele viu que está tudo certo, ele pode voltar na estrutura anterior.
Tá. Aquela questão que a gente viu o vídeo falando do braço, né? O Tom Platz falando que o braço você pode treinar mais leve, talvez, né? O ombro se aplica também ou não? Ele faz parte do braço, talvez? Não se aplica? Diferentes. Porque tem gente que treina o braço no geral, né? Tríceps, bíceps e ombro, né? Eu já vi gente treinar assim, né? Sim. Não, vamos imaginar que essa técnica que fala aí que o treino do braço deve ser diferente, é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Eu aprendi agora com o Tom Platz. Eu vi lá o Mike Christian, que eu te falei no passado, mas eu mesmo sempre treinei pesado, então eu nunca treinei leve para ver, né? E deu certo, eu te mostrei os resultados mesmo. 52 de braço, na minha época, né? 48 definido, na fibra, 48, e eu cresci treinando pesado. Então, mas no braço não preciso, ok, tô aprendendo agora isso, ok? Mas há algum problema em treinar pesado? Não, ele não falou que há problema em treinar pesado, ele falou que não precisa. Ele não falou, tá errado treinar pesado braço. Ele falou, braço não precisa. Não precisa. E o resto, treinar leve, eu nunca vi nenhum atleta bodybuilding old school dizer, olha, treinar leve é melhor que treinar pesado. Eu nunca vi. Eu tenho visto hoje, quando se fala muito de lesão, ou as pessoas às vezes falam alguma coisa só para tentar ser diferente. Muitas vezes eu vejo isso, né? Mas, cara, o corpo inteiro, desde de Mike Ardle, desde Steve Reeves, quando não existia anabolizante ainda, né? E quando entrou anabolizante, desde Lihane, desde todos os atletas, todos treinaram pesado. Mas o Lihane treinava leve num período da história dele. Mas na maior parte do Lihane, eu tenho certeza que ele treinou pesado, com todos os atletas. Aí eu pego aquele período que ele treinou mais leve e ponho aquilo como uma verdade. Não. A verdade é que o idoso, o jovem, a mulher, o atleta, hormonizado ou não, o treino com a força máxima dele é melhor do que o treino com uma força média dele. Isso é lógico. Mas tem que fazer sempre pesado? Não é isso que eu estou falando. Estou falando que tem que saber aplicar o treinamento em cada momento, mas entre treinar com a máxima força e com a mínima força, a máxima força é melhor, isso não tem a menor dúvida, né? No caso dele, então, eu treinaria o ombro normalmente, só separaria ele de outros músculos para avaliá-lo individualmente. Às vezes o ombro está sim progredindo, mas está se exaurindo antes de treinar. Essa seria a minha explicação. Sim. Tá, obrigado então pela pergunta do Christian Birk. Maurício, vamos ficar por aqui então? Valeu. Você que assistiu até agora o nosso podcast, não esquece de clicar no gostei, tá bom? Se inscreve no canal. A gente fica por aqui e até o próximo ProShape Podcast. Valeu!